Olá, meus amigos. Vamos estudar a Bíblia? Hoje o tema é muito interessante. Vamos abordar a lei e a graça. O que é que a lei tem a ver em relação à justificação? E a graça? Existe alguma relação entre a justiça e a misericórdia? Nós estudamos sobre a graça e o juízo. Hoje o tema é sobre a lei e a graça. Salmo 89, versículo 14, diz que o governo de Deus está alicerçado sobre a misericórdia e a justiça. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe e ative as notificações. Bom, vamos falar sobre esse tema. Dois montes. O Monte do Calvário e o Monte Sinai. A lei entrega no Sinai e a graça entregue no Monte da Caveira. Meus amigos, em Israel, a Torá é um compêndio de 613 leis. Então, para a gente abordar sobre a lei, nós temos que entender quantas leis consta na Torá. É exatamente 613 leis. E dessas leis, quantas permanecem? Quantas foram abolidas? Quais foram as leis para o tempo de Israel? E quais são as leis dadas para a humanidade? Meus amigos, falando em humanidade, nós falamos do nosso país. O nosso país tem quase 200 mil leis. E é interessante que na pirâmide de Kelsen, grande jurista austríaco, ele fala que a lei das leis, a lei suprema é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela tem 250 artigos. Já foi emendada quase 100 vezes. Porém, na própria Constituição, existem cláusulas que não podem ser mudadas, chamadas cláusulas pétreas. Perfeito? Nós temos um Código Civil que há mais de 2.000 artigos. Nós temos um Código Penal que há mais de 350 artigos. Então, se você está impressionado que Israel havia 600 leis, imagine o nosso país. Parece que a quantidade de leis não resolve um país, porque se resolvesse o nosso país seria um melhor. Mas, enfim, vamos estudar sobre as leis. Quando se fala das leis da Bíblia, nós podemos dividir essas 613 leis em 4 blocos, para ficar de uma forma sistemática. Porque quando se fala de lei, esse termo ele não especifica qual é a lei. É um termo genérico. Mas havia as leis civis, ou seja, no nosso Código Civil, como eu já falei, há mais de 2.000 artigos. E as leis civis está escrita em Êxodo, capítulo 21 ao capítulo 22, que era aquela lei que era olho por olho, dente por dente. Não é isso? Se você comprasse um escravo, ele tinha que trabalhar para você até o 6º ano, no 7º ele teria que ser dispensado. Você teria que pagar um dote para casar com uma donzela. E havia também a questão do adultério, a penalidade, já está aí dentro do bloco das leis penal de Israel. Havia também as leis de saúde, está em Levítico capítulo 11. Não é? Havia determinado alimento que se podia comer e outros não. Era considerado impuro. E havia as leis cerimoniais, que era a lei da matança dos cordeiros, que estava direcionado para o santuário, certo? E, finalmente, a lei moral, que é os 10 mandamentos, escrita em pedras. Podemos dizer que estas leis aí, a lei suprema seria os 10 mandamentos, seria a Constituição. Interessante. Agora preste muita atenção, meu amigo. Assim como na nossa Constituição existem cláusulas pétreas do latim, cláusulas escritas em pedra, então esta lei também foi escrita em pedra, então ela é imutável. Por esse princípio, você já consegue discernir quais são as leis, não é? E qual é a lei de Deus. Não confunda a lei de Deus escrita em tábuas de pedra com a lei de Moisés. Lei de Moisés é uma coisa, lei de Deus é outra. Tudo bem? Vamos para frente? Meus amigos, essas duas leis aqui são muito confundidas. As leis cerimoniais, que é aquela lei da matança de um cordeiro, de um animal, pelo pecado, para a expiação do pecado, para a purificação do santuário, estudamos isso, está no nosso canal, Dia da Expiação. E a lei moral,
que é a lei escrita com o próprio dedo de Deus. Essa lei moral ficava dentro da arca, e a arca ficava no lugar santíssimo. As leis cerimoniais ficavam fora da arca. A lei moral é uma lei imortal, é uma lei imortal. Já a lei cerimonial é uma lei transitória, é uma lei que teve o início após o pecado e o final quando Jesus morreu na cruz. Só que muita gente, por não diferenciar uma lei da outra, acaba confundindo essas duas leis. Então aí está um paralelo entre os princípios da lei moral e a lei temporal chamada de lei cerimonial, ou lei dos sacrifícios, cravados em ordenança. Importante decorar esses termos, perfeito? Quando Adão, nossos pais, pecaram, eles trouxeram um cordeiro. Então essa lei cerimonial, ela começou após o pecado, certo? A lei moral de Deus é tão eterna quanto ele é eterno. Ou seja, há uma diferença entre eternidade e imortalidade. O princípio da lei, ele é eterno, assim como Deus é eterno. Só que esta lei, a lei cerimonial, ela foi instituída após o pecado. E ela teve o seu final quando Cristo morreu na cruz. Perfeito? É tanto que quando Jesus, quando foi crucificado, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima para baixo. Então, a partir daquele momento, esta lei cerimonial, Paulo diz que foi cravado na cruz. É isso? Está lá em Colossenses. Já eu quero apresentar esse texto para vocês, tá? Que é confundido com a lei moral. Paulo diz que esta lei cerimonial, ela foi cravada na cruz. É a cédula de ordenança, de dívida, que era contra nós. Está lá em Colossenses 2,19. Já eu vou trazer esse texto para a gente estudar. Então, Jesus foi o cordeiro imolado. Isaías diz que ele foi levado como um cordeiro. Perfeito? Bom, o que Jesus ensinou a respeito da lei? Que lei é essa, Romulo? Porque você falou que esse é um termo genérico. Então vamos para a Bíblia. Pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Quando alguém te falar que a lei foi abolida, vamos saber que lei é esta, você vai mostrar esse texto. Diz, não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Perceba que Jesus veio cumprir não só a lei moral, mas também a lei cerimonial, mas também a lei civil. Todas as 613 leis, Jesus cumpriu à risca. Ele não quebrou nenhum mandamento, porque o propósito dele não foi mudar a lei, ele veio cumprir, versículo 17. E ele diz mais, porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio da lei jamais passará. Existe céu? Sim. Existe terra? Existe. Assim também a lei existirá. A lei existe, aliás. Perfeito? Então Jesus não aboliu a lei. Pelo contrário, quando ele morreu na cruz, ele cumpriu a lei, a exigência da lei, que era a morte do pecador. Aí o cordeiro foi trazido como símbolo do verdadeiro sacrifício que é Jesus. Então ele cumpriu todas as leis. Agora, o fato dele ter morrido na cruz, ele muda ou ele abole uma lei. Que lei é essa que ele anulou? Né? A lei da matança de cordeiros. Foi essa que eu falei de Colossenses. Na realidade, não é 2,19, é 2,14, tá? Ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança. Essa ordenança era as práticas da matança de cordeiro. Era o que se fazia no santuário, o qual era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. Percebe? Então Jesus ele cumpriu todas as leis, inclusive a cerimonial. Mas após a morte de Jesus, não tem necessidade de eu trazer um cordeiro, porque ele já é o cordeiro que foi morto e se apresentou diante daquele que se senta no trono, Apocalipse capítulo 5, como digno de abrir o livro, né? Como digno de receber louvores, porque ele resgatou esse mundo que foi entregue a Satanás por meio do pecado do nosso pai Adão. Tudo bem? Então Jesus foi levado como um cordeiro. Por que um cordeiro? Já se perguntou? Porque o cordeiro é um dos únicos dos animais que ele não causa rebuliço na hora da morte, mas ele fica mudo ali. Uma paz tremenda. Assim é o melhor animal para simbolizar Jesus. Jesus, quando entregou sua vida na cruz, ele disse, está consumado.
e ele clamou com grande voz e entregou a sua vida, e o véu do santuário se rasgou. Percebe? Então toda essa lei em forma de ordenança foi cravado na cruz. Cada cordeiro desse era como se fosse uma espécie de cheque pré-datado, né? Então, o cheque pré-datado ele não tem valor, a não ser que tenha saldo na conta até aquela determinada data. Então, esses cordeirinhos, ele apontava para Cristo. Quando Cristo morreu, aí sim é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra diz que se guardarem os meus mandamentos. Agora, que mandamentos é esse? Vamos saber. Permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Percebe que agora ele está sendo específico em que mandamentos é esse? E que mandamentos do meu Pai é este? Ora, vamos saber. Êxodo 31, 18. Quando Moisés recebeu as tábuas de pedras, meu amigo. Lembra das cláusulas pétrea, a nossa Constituição de 88? Escrita pelo dedo de Deus. Por que foi escrito em pedra? Símbolo de eternidade. Eternidade. Então, quem foi que escreveu a lei? Deus. É esse mandamento que Jesus falou em João 15:10. Percebe? Então, Jesus, ele nos dá exemplo de que a lei deve ser guardada. Ora, seria muito contraditório ele abolir uma lei que o próprio Pai escreveu com os dedos. Ah, mas é a lei de Moisés. A lei de Moisés, que era a lei da matança de cordeiros, foi escrito por Moisés. Ah, mas não foi Deus que inspirou Moisés? Sim, com um propósito, para mostrar o plano da redenção, o plano da salvação. Ora, no nosso país também existem leis temporárias. Quando existe um evento muito grande, Olimpíadas, Copa do Mundo, são leis que têm dia para iniciar e tem dias para terminar. Por exemplo, nós estamos atualmente debaixo de um decreto do governador do Ceará, né? E esse decreto vai até o dia 20 de maio. Então, existe uma data para que essa lei possa chegar ao seu cumprimento. Perfeito? Então, meus amigos, esses 10 mandamentos são os decálogos, são a lei eterna, escrita em pedra. Você conhece os mandamentos? Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17. Abra sua Bíblia, acompanhe com a gente. O primeiro mandamento diz, não terás outro Deus diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, estou resumindo, tá? Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, guardar domingos e festas. Opa, não, está errado. Na tua Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Exatamente, esquece o domingo. O mandamento de guarda é o sábado. Pega a sua Bíblia, amigo. Pega aquela Bíblia enorme lá, com as imagens dos santos lá. Veja em Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17. O sábado é o dia sagrado. Vamos estudar sobre esse mandamento no próximo encontro. Vamos para o próximo mandamento. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não mate. O sétimo, não adultere. O oitavo, não furta. O nono, não diga falso testemunha. E o décimo e último, não cobice nada do seu próximo. Percebe que essa lei é uma expressão do caráter de Deus. Esses mandamentos é uma expressão daquele que faz a lei. Meus amigos, pasmem. Sabe quem que faz as leis no nosso país? Os deputados. Meu amigo. Tiririca, exatamente. Marcos Frota, exatamente. Esta lei aqui não é feita por homem. Moisés não escreveu. Deus não deu a Moisés essa incumbência. Ele mesmo é o autor. A única parte da Bíblia que Deus escreveu com seus próprios dedos. Eu diria que é a parte mais sagrada das Escrituras. Esses mandamentos estão por trás dos princípios de Deus. Ou seja, o princípio do mandamento é exatamente o que está por trás da letra. Analise bem. Quando o Senhor diz, não terás outro Deus diante de mim, ele está pedindo a tua lealdade, o princípio da lealdade. É interessante que no direito também há os princípios, né? Lá na lei de introdução às leis, a LIDP fala dos princípios gerais do direito. Aqui é os princípios por trás do mandamento. Quando eu obedeço o primeiro mandamento, Deus está me pedindo lealdade. Quando eu obedeço o segundo mandamento, não adorar diante de uma imagem, Deus está me apresentando a verdadeira adoração. Certo? Quando eu decido não tomar o nome de Deus em vão, eu estou dizendo que o nome de Deus é sagrado como ele é sagrado. Quando
eu decido guardar o sábado, eu estou prestando fidelidade e dependência a Deus. Deus é quem toma conta da minha vida. Existem os princípios por trás de cada mandamento desse. O primeiro e o segundo mandamento fala da existência de um só Deus e o nosso relacionamento para com Ele. O terceiro e o quarto mandamento diz que sagrados são o nome de Deus e o sábado. O quinto e o sétimo mandamento declara que a família é sagrada. O sexto e oitavo mandamento diz que a humanidade e a propriedade são invioláveis. O nono mandamento diz que os indivíduos e a sociedade devem ser protegidos. E o 10º e último mandamento proíbe a cobiça. Perfeito. Esses 10 mandamentos é dividido em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou isso em Mateus 22, 37. Percebe que nas 2 tábuas Deus tem apenas 4 mandamentos e para o próximo Deus tem 6 mandamentos. A Bíblia diz que a lei é um retrato da expressão de Deus, assim como as leis do país é o retrato da sociedade. Analise bem, porque qualquer um que guarda toda a lei e tropeça num só ponto torna-se culpado por todos. O que é que esse texto está nos dizendo? Esse texto está nos dizendo que na matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9. 10 menos 1 é igual a 0. Meus amigos, Deus requer adoração plena. Deus requer dedicação plena. Deus requer fidelidade. Mas o ataque à lei de Deus foi profetizado em Daniel 7:25. Abra sua Bíblia em Daniel 7:25. Daniel 7:25 diz que haveria um poder, lá diz um chifre. Chifre em profecia é símbolo de poder. Ou um poder político ou um poder religioso. Nesse contexto é religioso. E esse poder religioso, ele sai de um animal, ou seja, de um outro poder, ele herda um poder de um outro poder. E esse poder religioso, que herda esse poder de um poder maior, ele persegue os santos do Altíssimo, certo? E ele cuidará em mudar os tempos e a lei. A palavra tempo, no original, é calendário. Alguns interpretam que esse poder tentará mudar o mandamento de tempo. Dos 10 mandamentos, qual é o único mandamento de tempo? Esse é o assunto da nossa próxima lição. E esse poder também perseguirá os santos do Altíssimo durante um período de 1260 dias proféticos. Quem foi o poder religioso que mais matou pessoas na Idade Média? Quem é o poder que se constitui representante ou substituto do Filho de Deus? Diz o Papa Leão, ele diz o seguinte, que nós detemos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quem é esse poder que profere blasfêmia contra o Altíssimo? É interessante que o teu calendário ele tem 12 meses, mas os calendários bíblicos geralmente tinham 10 meses. Analise bem, por que novembro é o mês 11, se novembro vem 9? Por que dezembro é 12, se dezembro vem de 10? Presta atenção, analise bem, o calendário gregoriano pelo Papa Gregório acrescentou os 2 meses a mais. Mudar os tempos e a lei. Qual o poder que se coloca para conduzir o mundo? E esse poder tentou mudar o sábado para o domingo? Meu amigo. 3 mudanças esse poder fez. Primeiro, ele tirou o 2º mandamento, que diz para não adorar a imagem. Ele dividiu o 10º e último mandamento em 2. E esse poder tentou mudar o sábado para o domingo. Nada contra a igreja, nada contra os membros da igreja de Roma, tá? A Bíblia diz que há um grupo de salvos na igreja de Roma e que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu. Existe um povo de Deus na igreja de Roma. Mas aqui está falando de um poder religioso que tentaria mudar os tempos e a lei. Sai desse poder, sai dessa igreja. Essa igreja não tem como reformá-la. Não tem. A palavra diz para você deixar esta igreja, deixar esse poder. Tá aí as mudanças. Você pode acompanhar, certo? Se você já fez algum tipo de catecismo da igreja de Roma, você percebe que não existe a guarda do domingo, a guarda do sábado. Lá diz guardar domingos e festas. E o mandamento que pede para não adorar a imagem, eles tiraram esse mandamento. Ora, se de 10 tira 1, fica 9. Para substituir o 2º que eles tiraram, eles dividiram o último em 10.
Ou seja, não deseja a mulher do teu próximo e não cobiça as coisas alheias. Meus amigos, a palavra aqui não é para causar contenda ou divisão, mas para abrir os seus olhos. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja de Roma sempre se colocou como autoridade superior às escrituras. E foi profetizado, o próprio Jesus falou em Marcos 7, do 6 ao 9, que jamais a tradição pode substituir os mandamentos de Deus. Jamais você pode confessar os seus pecados a uma pessoa que é tão pecador quanto você, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, meus amigos, exceto um, Jesus. Por que é importante conhecer a lei de Deus? Para que as tuas orações sejam ouvidas. Porque se tu desviar os teus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até tua oração será abominável. Provérbio 28, 9. Cuidado com quem você pede oração. Meus amigos, vamos chegar ao final. O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? Ele disse: se me ama, guarda os meus mandamentos. Os mandamentos devem ser guardados como prova de amor. Perfeito? Porque aquele que diz: eu conheço a Deus, 1 João 2,7, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Amados, está aí os mandamentos de Deus no Novo Testamento. Você não encontra em apenas um capítulo, no caso do Antigo Testamento, mas você consegue encontrar os 10 mandamentos em vários capítulos no Novo Testamento. Anote, pesquise, estude, vá atrás da informação. E aí, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Paulo exorta muitos irmãos que hoje acreditam que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e não pela graça. Começamos o nosso estudo fazendo uma pergunta: a salvação é pela lei ou é pela graça? E eles acreditam que a graça anula a lei. Esse texto é muito claro. Ele diz que a graça não anula a lei de maneira nenhuma. Nem a graça e nem a fé. Não é verdade? Nenhum deles anula a lei. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Percebem, meus amigos? Então não se deixe enganar. A lei é tão eterna quanto a graça. Tá certo? Vamos já pegar mais textos a respeito desses assuntos. Deus tem um desejo agora de tirar a lei das pedras e colocar no coração. Hebreus 8:10. Esse é o propósito do Senhor. Escrever a lei no coração. É desejo seu deixar que o Espírito de Deus escreva as leis dele no seu coração? Deus tem propósito, meu amigo. A lei de Deus não foi abolida. De fato, qual é a função da lei de Deus? Paulo disse que a lei nos serviu de aio. Aio era um servo que era pago para conduzir ao professor. Ou também a lei nos serviu de professor. Como queira, essa seria a segunda interpretação desse texto. Então a lei não tem poder salvítico. A lei é como se fosse apenas um espelho. O espelho mostra a sua realidade, mas o espelho não pode limpar o seu pecado. Percebe que a lei agora te conduz até quem pode limpar o teu pecado, que é a água da vida, que é Cristo. E Cristo sendo a água da vida, quando limpa os teus pecados, você pode voltar para o espelho, que é a lei, e ver que você está limpo. Meus amigos, Paulo disse que ninguém será justificado diante das obras da lei. Pelo contrário, a lei nos traz apenas o conhecimento do pecado. Bom, qual será então a norma usada pelo juízo de Deus? De acordo com Tiago 2, é a lei da liberdade. Que lei é essa, Romulo? Você falou que havia muitas leis. Meu amigo, Tiago 2,10 fala de uma única lei que será a norma do juízo. Que lei é essa? Não matarás. Ora, não matarás está em qual lei? Na lei civil, na lei de Moisés ou no decálogo, na lei de Deus? Lógico que é evidente na lei de Deus. Analise bem, os mandamentos são como uma corrente. Quando você quebra um elo desse, toda a corrente se parte. Por isso que ele diz que aquele que observa toda a lei e tropeça num só ponto, torna-se culpado por todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Meus amigos, nós temos que tomar uma decisão, mas antes temos que entender qual o propósito da lei. O propósito da lei não é salvar. A lei apenas mostra o nosso erro. É um espelho, já foi falado sobre isso. Então, se nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Percebe? No Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento a salvação é pela graça? De maneira nenhuma. A salvação sempre foi pela graça. A salvação sempre foi pela a fé.
sempre foi pela fé e sempre foi pela graça. Não é isso? Onde é que está isso na Bíblia, que a salvação sempre foi pela graça? Meu amigo, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 6:8, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Onde é que está na Bíblia que a salvação do Antigo Testamento seria pela fé? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Gálatas 3:6. Gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Gostaria que você agora tomasse uma decisão de, pela fé, guardar a lei de Deus e, pela graça, cumprir os princípios do Senhor. Deus tem plano em sua vida. Cumpra a lei, não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Cumpra a lei, não para ser justo diante de Deus, mas porque Jesus te faz justo. Cumpra a lei, de acordo com o princípio de João 14,15, simplesmente por amar. Porque se você ama, você cumpre a lei. Pela fé e pela graça. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força e graça para viver a lei de Deus, em nome de Jesus. Amém.